noite, cá estou eu. Meu quadro está preto, como sempre. Aqui, cá estou eu. Boa noite. Desculpem a demora. O programa deu um chilique aqui e não quis funcionar. Mas no final das contas deu tudo certo. E hoje nós vamos falar sobre geometria espacial, que também é um assunto muito interessante aí pro Enem e que o Enem traz umas questões até um pouco criativas, tá? Mas que não tem um caráter complicado, não são difíceis de se resolver. Basta você conhecer as propriedades mesmo. Bom, então vamos lá. Bom, quando a gente vai falar de geometria espacial, né, a gente vai estar falando aí de figuras que possuem 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Então vamos pensar aqui. Geometria espacial. Quando a gente estava falando de geometria plana, na aula passada, a gente estava falando apenas de 2 dimensões, comprimento e largura, no qual a figura tinha apenas uma face. Aqui na geometria espacial, a gente vai tratar de figuras com mais de uma face, tá? E a partir daí, a gente tem a relação de Euler. A relação de Euler. Eu até comentei ela na última aula, mas hoje ela vai ficar escritinha aqui, bonitinha para vocês. A relação de Euler diz que em uma figura tridimensional, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. O vértice nada mais é do que o ponto, tá? A face é a face mesmo, não tem muito o que falar. E a aresta vai ser uma reta. Então a gente sabe que vértice mais face é igual a aresta mais 2, tá? Tá aí a relação de Euler. Tem gente que fala Euler, mas eu prefiro falar Euler. Às vezes eu acho Euler mais chique. Bom, começando o estudo propriamente dito aí de volume, quando a gente fala de volume de figuras, a gente está falando de capacidade, tá? Quando a gente fala de volume, a gente está pensando aí no conceito de capacidade. Quando a gente fala de capacidade, no nosso dia a dia, a gente pensa muito na questão de litro, certo? E aí, a gente tem as unidades de medida. A gente tem que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, certo? Isso aqui vai ser igual a 1000 metro cúbico. Então, é bom vocês gravarem isso aqui, porque já caiu no Enem questão de conversão, tá? Por exemplo, ml. O ml nada mais é do que 1 litro dividido por 1000, tá? Mililitro. Então, isso aqui vai ser igual a 0,001 litro. Essas conversõezinhas assim são importantes da gente entender como é que funciona, tá? E aí a gente vai começar a trabalhar com o conceito de volume com figuras mais simples, que são o cubo e o paralelepípedo. Aí depois a gente vai falar do conceito de prisma, certo? Isso, tá certo. Conceito de prisma, pirâmide. E depois a gente vai trazer aqui as figuras de rotação, tá? Que são as figuras tridimensionais baseadas em rotação de figuras bidimensionais. Mas isso aí é assunto para daqui a pouco. Então vamos pensar aqui na primeira figura que a gente vai estudar, que é o cubo. O cubo, ela é a figura mais simples de ser trabalhada, chega a ser sem graça. Por quê? O que acontece? Num cubo, ele vai ter todos os lados de mesma medida, certo? Então o comprimento vai ser igual à largura, que vai ser igual à altura. Então, se eu chamar todo mundo aqui de A, né? A é igual a A, que é igual a A. Então, na hora que a gente vai desenhar um cubo, deixa eu ver se eu consigo pegar o desenho aqui do e-book, que aí já dá até pra vocês acompanharem. Aqui. Esse desenho aqui ficou chique. Foi eu que fiz. Paint, obrigada. Esse cubo aqui, ele possui o lado igual a A, certo? Eu dei o nome de A aí pra ele. O que acontece? Geralmente, quando uma figura possui 2 bases, né? Ele possui, igual essa figura aqui, ela possui uma base aqui e possui outra base aqui. Sempre que a figura possui 2 bases, o volume dessa figura vai ser a área da base
área da base vezes a altura, certo? Então aqui, quando a gente vai calcular o volume do cubo, a gente sabe que o volume dele vai ser A vezes A, né, A ao quadrado, vezes a altura, que também vale A. Ou seja, o volume do cubo vai ser o lado elevado ao cubo, tá? Bom, aí a gente tem vários... Oh, o Google querendo me responder. Aí a gente tem vários outros conceitos, como por exemplo, a diagonal da base. A diagonal da base, basta você fazer Pitágoras aqui, né? Já que aqui é um triângulo retângulo, certo? Então, a diagonal da base aqui, se você fizer o teorema de Pitágoras, você vai encontrar aqui que F vai ser igual a A raiz de 2, certo? E aí, aqui também a gente tem a diagonal do cubo, que é quando parte de uma extremidade até a outra. Em que aqui a gente também faz teorema de Pitágoras, olha. A gente faz em que esse aqui é o cateto, aqui nós temos outro cateto e D é a nossa hipotenusa. Então, se eu quiser a diagonal do cubo, vai ser A raiz de 3. Certo? Bom, deixa eu ver o que eu posso estar esquecendo. É só isso mesmo. O cubo é o mais simples, tá? Olha, isso aqui você deve entender, tá? Toda vez que a figura possui duas bases, o volume dela vai ser área da base vezes a altura. Não esquece disso. Agora a gente vai falar do paralelepípedo reto retângulo. Que é isso? O paralelepípedo reto retângulo é quando todos os seus ângulos internos são retos, né? Isso quer dizer que ele não é um inclinado. E também que as suas faces são retângulos. Então a gente tem algo parecido com isso aqui, ó. Copiar, deixa eu colar aqui pra vocês. A gente tem algo parecido com isso, tá? Então esse aqui, prazer, paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo não vai ser diferente. Área da base. A área da base vai ser A vezes B. A vezes B. E a altura, que é C. Então, comprimento vezes a largura vezes a altura, a gente encontra o volume dessa figura, tá bom? Tem muitas questões falando de volume de piscina, que a gente utiliza essa fórmula, tá? Área da base vezes a altura. Aqui nós vamos ter a diagonal da base e a diagonal da figura. Se você entende como que resolve, você não precisa decorar a fórmula. Por exemplo, se aqui vale B, aqui também vale B, certo? Se aqui é um ângulo de 90 graus, porque o nome dele é paralelepípedo reto retângulo, então o F aqui vai ser nossa hipotenusa, A e B vão ser os catetos. Então eu sei que F ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Aí aqui não tem como a gente trabalhar mais, né? Então a gente deixa assim mesmo. Não precisa decorar se você entender que a diagonal da base aqui, né, vai ser a diagonal do retângulo. A diagonal da figura é essa aqui, olha, certo? Ele vai ser a hipotenusa desse triângulo vermelho, em que um cateto é F e o outro cateto é C. Então, a diagonal ao quadrado, né, vai ser igual a F, e F vale A ao quadrado mais B ao quadrado, mais o outro cateto, que é C ao quadrado. Então, para você calcular a diagonal da figura, a diagonal dele todo, você pega, né, todos os lados e somam aí os seus quadrados. Bom, continuando, né, aqui foram os introdutórios, os mais simples. A gente tem o conceito de prisma. O conceito de prisma, ele é um pouco diferente do conceito de paralelepípedo reto retângulo, porque o prisma, as suas faces laterais vão ser retangulares, certo? Só que as suas bases não vão ser retangulares, pelo menos não necessariamente. E aí você calcula o volume de um prisma utilizando a fórmula. O volume vai ser a área da base vezes a altura. Por exemplo, se eu tiver um prisma triangular, certo? Ou seja, um prisma no qual sua base é um triângulo. Então, a base aqui eu vou chamar de B, a altura aqui eu vou chamar de Hzinho, certo? Porque eu já tenho um Hzão aqui. Então, se eu quero saber o volume desse prisma,
vai ser a área da base. A gente sabe que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Vezes a altura total da figura, H. Tá vendo que você não precisa decorar uma fórmula para cada figura? Basta você entender isso aqui, ó. Área da base vezes a altura. E isso sempre que a figura possui o quê? Duas faces. Duas faces. Olha aqui, olha. Tem uma face aqui e tem uma face aqui. Fica parecendo que tem uma alface, né? Mas não é, são faces. Outro exemplo. Se eu tiver um prisma de base quadrada, certo? De base quadrangular. Então, deixa eu pegar aqui esse prisma bonitinho, que eu que fiz. E se o lado dele, os lados da base possuem a mesma medida. Então, aqui vale A, aqui vale A. Então, o volume dele vai ser a área da base vezes a altura. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Então, vai ser a área da base vezes a altura. Sem muito segredo. Tá bom? Quando a gente vai tratar de pirâmide, aí já é diferente. Porque quando a gente vai tratar de figura que possui apenas uma face, o volume vai ser área da base vezes altura sobre 3. Tá? Então, aqui são figuras que possuem apenas uma face. Como assim? Então, vamos pegar aqui uma pirâmide. Vamos supor que eu tenha essa pirâmide aqui. Uma pirâmide quadrangular. Vou pegar essa bonitinha aqui. Certo? A pirâmide quadrangular e todas as outras pirâmides possuem apenas uma face, que é essa aqui, ó, que é a nossa base. Vamos supor que aqui vale a A e aqui também vale a A, certo? Ou seja, que é um quadrado. Então, o volume dessa figura vai ser a área da base, que é A ao quadrado, vezes a altura, e vou dividir todo mundo por 3. Acabou. Tá? Basta você entender essas duas formulinhas aí. Gente, as dúvidas podem ir mandando no chat, tá? Eu vou falando aqui embalado, se vocês não me interromperem aí, eu vou continuando. As dúvidas podem ir mandando. Bom, dentro da geometria espacial, a gente tem os chamados sólidos de revolução. O que são isso? Sólidos de revolução. São figuras geométricas, né, espaciais, que são formadas a partir da revolução de figuras bidimensionais. Por exemplo, vamos pegar aqui um retângulo. Olha o retângulo, que lindo, que perfeito, tá? Esse retângulo, eu vou até aumentar ele aqui, porque ele ficou muito pequenininho. Esse retângulo, se eu rotacionar ele, vocês concordam que eu tenho um cilindro? Faz o experimento. Pega um papel, uma folha A4 e rotaciona ela assim, de modo que uma aresta encoste na outra, certo? Você vai ter um cilindro. Se eu rotacionar aqui a partir de um eixo de rotação, que eu vou chamar essa reta aqui de eixo de rotação, vocês já sabem o que é eixo de rotação, porque eu expliquei na última aula. Então, se eu girar daqui pra cá, eu vou ter um cilindro, que é aquela figura. Deixa eu ver se eu já tenho um cilindro pronto aqui, que eu odeio desenhar cilindro, vocês não estão entendendo. Que é essa figura aqui, olha, tá? Tá aí. O cilindro é um sólido de revolução. O que você não pode esquecer é que o cilindro é uma figura que possui duas faces. Portanto, o seu volume vai ser nada mais, nada menos do que a área da base vezes a altura. Como é um cilindro e sua base é uma circunferência, então para calcular a área da base, você vai utilizar πr ao quadrado vezes a altura. Tá? Outros sólidos de revolução que a gente tem são os cones. Os cones são a rotação de um triângulo retângulo. Então, a partir do momento que você rotaciona o triângulo retângulo a partir de um eixo de rotação, que eu vou chamar isso aqui de eixo de rotação, ó, se eu rotaciono ele para cá, eu vou ter um cone, certo? Um cone de revolução aí. Deixa eu pegar aqui, esse conezinho aqui, que eu já tenho ele pronto.
Então, cá está o nosso cone formado a partir da revolução de um triângulo retângulo. E aí, como o cone é uma figura que possui apenas uma face, o seu volume vai ser dado por área da base vezes a altura, dividido por 3. Como a sua base é a circunferência, a área vai ser πr ao quadrado, vezes h, dividido por 3. Tá? A partir do momento que você sabe calcular a área de uma circunferência, você não tem dificuldade nisso aqui. Por isso que eu falei na última aula que era um assunto muito importante dentro do contexto Enem. Bom, pra gente finalizar, eu acho, se eu não estiver esquecendo de nada, aí é isso mesmo. A gente vai ter uma esfera. Uma esfera, deixa eu já pegar um desenho pronto aqui também. Ela é uma figura diferente, certo? E aí a gente vai ter, óbvio, propriedades diferentes. Então aqui dentro da esfera nós temos o raio, né? Como se o centro fosse aqui. E o raio da nossa esfera. E o volume da esfera vai ser dado por 4/3 de π r ao quadrado. Opa, r ao cubo. Jesus, olha eu errando a forma. 4/3 de π r ao cubo. Tá bom? Então, tá aí as formulinhas de volume. Lembrando, não precisa ficar martelando aí na sua cabeça essas fórmulas aqui não, ó. Basta você entender. A figura tem uma face, então você vai usar que o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se tem duas faces, você vai usar que o volume é a área da base vezes a altura. E se for uma esfera, é 4/3 de πr ao cubo. No total aí, ó, você vai ter que entender como é que funcionam apenas 3 fórmulas. O resto é consequência. Se você sabe calcular a área de uma circunferência, você vai saber calcular o volume de um prisma e de um cone e de um cilindro. Se você sabe calcular a área de um triângulo, de um hexágono, de um quadrado, de um retângulo, você sabe calcular a área de um prisma e de uma pirâmide. Tá? Área não, volume, desculpa. Bom, vamos ver como é que isso aí cai pra gente. Então, eu separei 2 questões aqui. Eu separei 2 de Enem e 2 de demais vestibulares. Quem está acompanhando pelo e-book aí, ó, vai estar na página 140, é a questão 3. Vou até colocar um número para não ter erro. Olha pra ver como é que essa questão ela é relativamente simples. Eu acho essa questão tão bonitinha, vocês não têm ideia. Acho ela muito fofa. Acho que é porque o bichinho é achatadinho. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Vai, filho, isso. Olha que bonitinho. Achei a gracinha. Vamos lá. Na questão tá falando assim, olha. As 2 latas possuem internamente o formato de cilindro circular reto. Quando fala reto no nome, quer dizer que ele não é inclinado, tá? Quer dizer que ele é perpendicular à base. Com as alturas e diâmetros da base indicados. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume, qual o valor aproximado da altura H? Então, a gente sabe, eu vou chamar aqui de V1, tá? De figura 1, e esse aqui de V2, da figura 2. Então, a gente sabe que o volume da figura 1 vai ser igual ao volume da figura 2. E que são cilindros. Para calcular o volume de um cilindro é uma figura que possui 2 bases, certo? Então, nossa fórmula vai ser o volume, que vai ser a área da base vezes a altura. A nossa base ela é circular. Então, a área da base vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, aqui o que a gente vai precisar saber é o raio, certo? Então, o raio dessa figura aqui, olha, vai ser a metade do diâmetro. Vocês lembram que eu falei na última aula? Que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, trazendo esse 2 para cá, dividindo, o raio vai ser o diâmetro sobre 2. Então, o raio dessa figura aqui, ó, vai valer 6. E o raio dessa figura aqui vai valer 8. Então, eu sei que para o V1, π vezes 6 ao quadrado
vezes a altura, que é o H, certo? A altura aqui, que é o que a gente quer descobrir. Vai ser igual a π vezes 8 ao quadrado vezes H, que é 4. De cara, olha, esse π cancela com esse, né? Porque um vai passar para o outro lado dividindo. E aí, vai ser 1. π dividido por π é 1. Então, facilita aí nossa vida. 6 ao quadrado é 36. Então, 36H vai ser igual a 8 ao quadrado, que é 64, vezes 4. Então, H vai ser igual a 64 vezes 4 sobre 36. Então, 4 aqui, ó, dá para cancelar com 36, que fica 9. Então, nós vamos dividir 64 por 9. Então, aqui dá 7, né? 7 vezes 9 é 63. E aqui fica 1. Então, põe a vírgula e coloca um 10. 10 dividido por 9 é 1. Então, 1 vezes 9 é o próprio 9. Sobra 1. Coloca 0. 10 dividido por 9 é 1. 1 vezes 9 é 9. Sobra 1. Então, aqui é uma dízima periódica, certo? Como está pedindo o valor aproximado, então, eles já sabem que vai dar uma dízima periódica. Então, letra D. 2 minutos eu fiz a questão. Questão de número 22 do nosso e-book. Vou deixar aqui para se alguém estiver copiando, até eu encontrar a questão 22. 22? Onde eu achei a questão 22 aqui? Tô ficando doida. Ah, não, é questão 13. Viaja não. Ah, achei. Também é uma questão de cilindro, só que agora é relacionado com esfera. Quer ver, olha. E nem tem fotinha, nem tem imagenzinha. Triste. Então vamos lá. Considere um cilindro reto de altura 32. Então aqui tá uma informação importante. E raio da base igual a 3. Deixa eu... É isso. E uma esfera com volume igual ao do cilindro. Então, a gente sabe que o volume do cilindro é igual ao volume da esfera. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, que é igual ao volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. A área da base de um cilindro é uma circunferência. Então, aqui vai ser π vezes r ao quadrado vezes h, que é igual a 4/3 de πr ao cubo. A gente já pode eliminar o π, né? Porque um vai passar para o outro lado aí dividindo. π dividido por π é 1. Agora vamos substituir os valores, olha. Ele falou que o raio da base é igual a 3. Então, aqui nós vamos ter 3 ao quadrado vezes a altura, que é 32. Certo? Esse 3, eu vou passar ele para cá multiplicando. Então, vezes 3. E o 4 vai dividindo. Então, aqui dividido por 4. Que vai ser o raio ao cubo. Então, perceba, 32 dividido por 4 dá 8. Então, aqui nós vamos ter 9 vezes 8 vezes 3, que é igual a r ao cubo. Vamos fazer diferente, olha. Olha aqui, olha que sacada genial. 3 ao quadrado vezes 3 vezes 8, que é igual a r ao cubo. 3 ao quadrado vezes 3 é o mesmo que 3 ao cubo. E 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Isso aqui é igual a r ao cubo. Se eu passar a raiz cúbica dos dois lados, eu vou encontrar que r vai ser igual a 3 vezes 2. Então, r é igual a 6. Então, o raio dessa esfera vai ser igual a 6, letra B. Sem precisar fazer conta grande, sem precisar fazer multiplicação difícil. Nada. Só usando propriedade de potência. Bom, vamos continuar. Eu separei aqui 2 questões de Enem, tá? E se sobrar tempo, eu faço mais. Faço outras aí que, se vocês quiserem também, podem mandar aqui no chat. Gostou, né? Esse jeito é massa. Bem mais prático. Você não gasta nem energia. Então, vamos pegar aqui. Questão 5. Eu sou apaixonada com essa questão. Essa questão 5, toda vez que eu vou dar aula desse conteúdo e a pessoa está se preparando para o Enem, eu passo ela.
Essa é uma questão assim que mora no meu coração profundamente. Porque ela é muito linda, perfeita. Deixa eu só tirar esse 145 aqui, que ele é a página. Isso. Deixa eu trazer a outra parte da questão, que ela ainda tem imagem. Olha, a parte que eu mais gosto da questão, sempre a parte que eu mais gosto da questão de geometria, é quando ele fala assim, olha, utilize 3 como aproximação para π. Nossa, eu fico tão feliz, só de usar 3 como aproximação para π. A questão já me deixa animada. E ela tem uma imagem. Deixa eu tirar isso aqui para eu colar a imagem. Isso. Então vamos lá. Filha, eu quero que você cresça, só isso. Isso. Só pra gente entender como é que funciona. Então, Enem 2016. Eu acho que eu gosto dessa questão porque 2016 foi o ano que eu formei. Entendeu? Olha, fala assim. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e sacagem da produção de grãos, no formato de cilindro reto, sobreposto por um cone. Então aqui a gente está tratando de duas figuras aí que possuem bases circulares. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para usinas de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Olha que linda, gente, olha que fofa. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o número de grãos armazenados no silo é... Então, o que ele falou? A pessoa vem e armazena os grãos aqui, chega o caminhão, tem que tirar os grãos daqui e pôr no caminhão. Só que o caminhão só consegue levar 20 metros cúbicos. E, obviamente, aqui dá mais que 20 metros cúbicos, certo? Então, a gente tem que ver, é como se fosse quantos caminhões seriam necessários para transportar. Então, a gente tem que encontrar esse volume aqui, certo? E, no final, dividir por 20. Só que aqui a gente tem que lembrar que são duas figuras, olha. Aqui a gente tem o cilindro e aqui a gente tem o cone. Então, a gente vai calcular esses dois volumes e somar, tá? Que aí a gente vai ter o volume total. Então, vamos lá. O volume do cilindro. O volume do cilindro, como ele possui duas faces, é a área da base vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura e a área da base de um cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Então, o π, ele pediu para usar o 3, né? Então, 3 vezes. O raio aqui é 3, então 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 12. Então, o volume do nosso cilindro vai ser igual. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 12, então vamos fazer aqui no cantinho. 27 vezes 12. Não tem um jeito mais fácil. 27 vezes 10 é 270. 27 vezes 2 dá 54. Se eu somar isso aqui, dá 324. Então, o volume do cilindro vai ser igual a 324 metro cúbico, já que estão todos aqui em metros, certo? Bruna, como é que você fez essa conta? Simples. Olha, eu tenho 27 vezes 12. Só que 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Então, é como se eu tivesse 27 vezes 10 mais 27 mais 2, ou 27 vezes 2. Tá? Fica mais fácil fazer a conta assim. Bom, então eu achei aqui o volume do cilindro. Eu vou colocar assim aqui, ó, pra você entender que é cilindro. Agora eu vou encontrar o volume do cone. Então, o volume do cone, que é πr ao quadrado vezes h, dividido todo mundo aqui por 3. Certo? Então, o volume do cone vai ser π, que é 3. O raio é o mesmo raio do cilindro, que é 3 ao quadrado,
vezes a altura, que pasmem, é 3. Vou dividir todo mundo aqui por 3. Você pode escolher o 3, você vai eliminar. Então, o nosso volume do cone aqui vai ser 3 vezes 9, que é 27. Então, o nosso volume total vai ser o volume do cilindro, 324, mais o volume do cone, que é 27. Então, aqui vai dar 351 metro cúbico, né? Todo mundo aqui vai ser metro cúbico, porque as unidades estão em metros. Só que falou que o caminhão só tem capacidade para 20 metros cúbicos. Então, eu vou dividir 351 por 20. Então, 35 dividido por 20 é 1. 1 vezes 20 é o próprio 20. Sobra 5, 1 e 1. 151 dividido por 20 dá 7, né? Que é o mais próximo aí, que dá 140. 140. Então, vai sobrar aqui 11, né? Então, vai precisar de 17 caminhões, só que vai sobrar 11 metros cúbicos. Então, esse 11 metros cúbicos não pode ficar, tem que levar do mesmo jeito. Então, vão ser 17 caminhões, mais um caminhão para levar o restante. Então, vão ser 18 caminhões, letra D. Né? 18 viagens aí, eu tô falando caminhões porque fica mais fácil de entender. Mas vão ser 18 viagens, tá? Alguma dúvida? Agora, eu vou pegar a questão de número 22. Agora que é a questão 22. A questão 22 também é legal. Eu gosto dela. E a questão 22, ela é relativamente recente. Ela é de 2018. Ela é linda. Perfeita. Questão 2018. Deixa eu trazer a imagem, que aí vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui. A gente tem o seguinte. Para decorar um cilindro circular reto, será utilizada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior, ou seja, com a base. O raio da base do cilindro, então a gente já sabe que o raio da base vale 6π. 6 sobre π, né? 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Está perguntando, o valor da medida da altura do cilindro em centímetros é igual a quanto? Então, o que acontece? Para a gente descobrir aqui qual vai ser a medida desse lado, olha, desse lado, nós temos que descobrir quantas voltas ele dá, certo? Que aí nós vamos multiplicar essa quantidade de voltas pelo comprimento da circunferência. Lembra que o comprimento da circunferência vale 2 vezes π vezes o raio, certo? Então, o que a gente conta, olha, deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas e 6 voltas. Então, aqui vai ser 6 vezes uma volta, certo? Então, aqui vai ser o nosso ladinho aqui, que eu vou chamar de A, né? O nosso A aqui vai ser 6 vezes o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio, que vale 6 sobre π. O π cancela com π. Então, o Azinho nosso aqui vai valer 6 vezes 6, 36, vezes 2, 72, tá aí em centímetros, né? Centímetros. Então, nosso A vale 72 centímetros. Olha que questão maravilhosa. Para descobrir essa altura aqui que ele está querendo, olha, que é a mesma altura do cilindro, certo? A gente tem um ângulo, um cateto adjacente a esse ângulo e a gente quer encontrar o cateto oposto. O que a gente usa cateto adjacente e cateto oposto? Tangente.
Então, a gente vai utilizar a tangente de 30 graus para encontrar o cateto oposto, que é exatamente a nossa altura. Então, a gente tem aqui tangente de 30 vai ser igual ao cateto oposto, né, que é a altura que a gente está querendo, sobre o cateto adjacente A, que vale 72. Aí agora você lembra lá da tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Quando a gente chega na tangente de 30, a gente tem que a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3, que isso aqui vai ser igual a h sobre 72. Basta a gente multiplicar de forma cruzada, que a gente vai ter que 3h vai ser igual a 72 raiz de 3. Passo 3 dividindo, então h vai ser 72 raiz de 3 sobre 3. 72 dividido por 3 dá o quê? 24. Então, vai ficar 24 raiz de 3, letra B. Alguma dúvida, gente? Vou dar uns minutinhos aí para vocês mandarem as dúvidas no chat. Deixa eu ver se eu acho mais alguma questão aqui enquanto o pessoal desabafa aí. Vamos lá. Olha. Calma aí, tô caçando uma questão. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra gente brincar um pouquinho. Nossa, olha. Não vou nem passar essa questão, não dá vergonha. Deixa eu ver. Ai, mas eu tô fraca de questão, viu? Essa aqui eu já fiz. Aqui em cima acho que é geometria plana. Bom, não achei nenhuma questão assim que me deu vontade de fazer, não. Então a gente encerra por aqui. Lembrando a vocês que as nossas lives ficam salvas, tá bom? Aqui na Twitch. Vocês podem voltar para conferir aí quando quiserem. Ok, gente? Então, na quarta-feira, a nossa aula vai ser de tira dúvida. Então, por favor, resolva as questões de geometria, plano espacial, que está no nosso e-book. E tragam as dúvidas na quarta-feira, tá bom? Caso não haja dúvidas, eu vou resolvendo alguns exercícios aqui até dar um tempinho bacana. Tá ok, gente? Muito obrigada por assistirem a aula e até mais. Até quarta.